Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Quinta-feira é dia de estarmos aqui com nada mais, nada menos do que Dr. Egnaldo Pinheiro, que está aqui conosco toda quinta-feira no nosso bate-papo, né? No Divã da Rede 316. Bom dia, doutor Egnaldo, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom dia, pastor Elber, tudo bem? Graças a Deus. E aí, como que você está? Tudo em paz, graças a Deus, tranquilo por aqui. Samambaia choveu hoje já? Não, né? Mas na hora que eu saí cedo não tinha chovido não, mas o tempo estava fechando. Então aquela instabilidade, mas tá bom. Sim, aqui tá uma nuvenzinha já se for, incorporando ali, né? Tomando força. E acredito que até umas 2 da tarde deve cair aí um casalzinho de pingo d'água aí por aqui, se for do tamanho da mão do homem, vem bastante chuva. Vai vir bastante chuva. Não, pior que essa aqui é maior, viu? E se for na lógica, então, dilúvio, porque essa aqui é bem maior. Mas e aí, tá tudo bem, meu irmão? Tudo tranquilo? Notícias lá de Barra Mansa, como é que tá Barra Mansa? Tá chovendo no Rio, não? Olha, esses dias choveram. Hoje eu não falei com a filha não, mas durante esses dias tem aquele momento de chuva, mas muito calor também, aquela chuva de verão, e por causa da umidade lá acaba ficando, como diz a minha filha, abafado, né? Então, às vezes ela tem reclamado de calor também intenso. E se eu não me engano, acho que foi ontem ou antes de ontem que eu conversei com ela, falou, aqui tá chovendo, começou a chover. E tinha começado aqui também, né? Então, foi um dia desse que eu tava em casa e ela falou, mas vamos lá, um dia eu vou lá chegar de novo para saber. Legal, muito bem. Bom, são 10h11, então toda quinta-feira, você que está chegando aqui na rede, nós temos aqui esse bate-papo com o doutor Egnaldo Pinheiro, ele que é psicólogo, né? E está conosco aqui nesta quinta, como não é diferente de todas as quintas. Hoje nós vamos falar sobre o que, doutor Egnaldo? Vamos terminar aquele assunto do transtorno de borderline. Sim. E iniciar sobre transtornos, como eu falei semana passada. Vou falar um pouquinho sobre os manuais que nós usamos para a questão de estatísticas, a questão da mental, né? Que é o DSM-5 e o CID-10, porque assim, quem vai ao médico e faz um tratamento dessa forma, ele geralmente já chega e fala qual é a CID que ele tem, né? E a gente já fica pesquisando, a gente vai lá, olha, qual que é, a gente já vai sabendo, porque o psiquiatra precisa colocar, e isso nos auxilia, e vai também a questão da medicação, qual é o transtorno que ele tem ali, né? A gente sempre fala da questão de não cuidar dos rótulos, né? E um dos cuidados, pastor Eva, que a gente procura ter também, é que a pessoa olha lá e já vai no Dr. Google, né? Aí vê uma opção de recomendações, o que acontece, e fica às vezes temeroso, né? A gente sempre faz, a curiosidade humana faz isso daí, mas a gente vai trabalhando isso. No início, eu estava ouvindo aqui que tem, né, uma equipe, até a pessoa pediu, não vamos citar o nome, porque nesse horário a gente não vai citar o nome no divã, né? Sim. Mas tem uma equipe lá de uma empresa de cabeleireiros, né? Eu pensei justamente nisso, estava ouvindo aqui, mandou um abraço pro pastor Elber agora há pouco. Sim. E geralmente no salão. Maranata, acho que é esse o nome do salão. Isso, nosso abraço a todos eles. Eu lembrei porque no salão se conversa muito, né? E às vezes, muitas vezes a pessoa que está ali como cabeleireira, ela deixa ali, empresta o seu ouvido, a sua companhia, a presença, e a pessoa muitas vezes vai, desabafa e fala uma opção de coisa, e às vezes a gente cai naquela pergunta, o que eu faço agora com tudo isso daí, né? Tem que se tomar um certo cuidado, porque aquele que ouve muito, né? Se ele não estiver se preparando também, ela pode acabar somatizando, ok? Então vamos terminar um pouco sobre o borderline e vamos caminhando, pastor, vamos dando sequência. Na semana passada falamos e no finalzinho teve uma pergunta, ou foi uma comparação que uma irmã fez, e eu estava já tínhamos terminado o programa, e eu ouvi que o pastor tinha falado, até mandei resposta. Pode mandar pergunta que a gente vai pesquisar. E se eu não me engano,
a pergunta ou foi a comparação que ela quis fazer sobre a esquizofrenia e borderline, né? Sim. Se eram as mesmas coisas. Então, vou só falar quais são a diferença ou qual o contraste de um para o outro, para que a irmã que estiver ouvindo, ela vai pensar um pouco e ver direitinho sobre a sua pergunta. A esquizofrenia, né? Ela é aquela patologia, aquele transtorno onde o que se faz presente ali na esquizofrenia são aqueles delírios, alucinações, o que para alguns psiquiatras é positivo, né? Porque a pessoa está ali verbalizando ela e você tem como observar. E tem a parte negativa, que muitas vezes são a apatia, o desânimo, o embotamento afetivo, né? Que a pessoa fecha para si e você não sabe o que está acontecendo ali, né? O esquizofrênico muitas vezes ele entra num mundo que ele vai trazer aqueles delírios, vai apresentar, e muitas coisas você vai trabalhando com ele, vai podendo, sendo tratado, ele tem uma vida normal e ele pode voltar ao seu trabalho dependendo do grau em que ele estiver vivendo. Já no transtorno que nós estamos falando, que é um transtorno de personalidade borderline, né? O que prevalece, como falamos na semana passada, são aqueles sintomas de instabilidade emocional e do humor, a sensação de vazio que a pessoa tem, né? Que é um vazio crônico, a baixa autoestima, ela pode ir para aquela questão da automutilação. Então a gente vai trabalhando a questão do autoextermínio, né? Ela pode ir para automutilação, irritabilidade, a impulsividade, né? Que é aquela personalidade emocionalmente instável. E às vezes a gente ouve a pessoa falar, eu prefiro me beliscar, me machucar, porque a dor tá ali é intensa. Então, ela precisa ser acompanhada pelo psiquiatra, tomar as medicações necessárias, vai trabalhar a questão do humor e falar sobre isso também, trabalhar tudo isso. Porque a pessoa, só relembrando, ela tem um transtorno de personalidade borderline, é um transtorno mental grave. E o padrão dele é justamente essa instabilidade contínua do humor, o comportamento, a autoimagem e o funcionamento dela como pessoa. Ela pode também ter vários outros, ou taxas de um conjunto de outros transtornos, por exemplo, ansiedade, distúrbios alimentares, né? Abuso de substâncias, como nós vimos. Então, o que é importante para isso? A pessoa às vezes fica com medo de perder o controle das emoções e por isso ela começa a se mutilar tentando se concentrar, perder o foco, né? Do que ela está fazendo. Então ela precisa estar atento ao estresse que causa nessas questões da instabilidade. Então, como nós vimos, como ajudar a psicoterapia, né? Que é um aliado que vai ajudar nesse momento da síndrome, que ela vai poder conversar sobre isso, né? E aí vai aliviar os sintomas. Ela já tem, vamos lembrando aqui, pastor, a pessoa já tem o diagnóstico, ela sabe o que ela tem, que ela está diagnosticada, fez aqueles testes, passou, não foi algo simples, não é um acho que tem, mas sim um diagnóstico comprovado. Então ela precisa trabalhar isso. Agora, como ajudar essa pessoa? Como que você está ali, o seu amigo passa por esse momento, uma pessoa ali. Então a primeira coisa que você precisa fazer é ajudar a pessoa a ter esse diagnóstico correto, para que ela possa fazer o tratamento. Então, tá aquela instabilidade, a pessoa tá vazia de si, tem aquele vazio dentro, aquele medo de perder o controle, às vezes está se beliscando e você percebe. Uma das coisas que a gente tem também trabalhado é a questão quando você está na psicoterapia, a pessoa, sem ela perceber, ela começa a se beliscar, começa a apertar as mãos, tentando, né, aliviar aquela tensão, e a gente traz ela para esse momento. Então a psicoterapia ajuda para ela poder se ver e entender. Então, quem está de fora e não conhece, fala, mas eu não sei o que eu posso fazer. Trabalha com ela, ajude para que ela possa buscar ajuda e ter o diagnóstico correto e começar fazer o tratamento. De repente, geralmente quando é familiar, a gente vai junto, né? E às vezes a pessoa não tem nenhuma pessoa que possa ir com ela, e é o amigo, vai com ela, não acompanha, procura acompanhar, procura estar junto com ela. Isso é uma forma de ajudar também, né? Uma outra forma
de ajudar um amigo ou parente é a informação. Tudo que buscarmos de informação, ela é importante. Então, você vai procurar informação, você já foi com ela no psiquiatra ou no psicólogo, começou a trabalhar, você procura as informações também para você conhecer, é claro, com toda a autorização da outra pessoa, porque ela vai saber que você está procurando isso, que você está procurando ajudá-la, né? A orientação do seu próprio, se você faz uma terapia, você pode procurar com o seu próprio psicólogo também, e não ignorar os comentários que essa pessoa fala. Às vezes a pessoa fala assim, tem hora que eu tenho vontade de sumir, de acabar com a minha vida, eu tô passando no lugar, tenho uma vontade de pular de um certo lugar de altura ali. Comece a observar a fala. Repetiu isso algumas vezes? Leva a pessoa a procurar um médico, para procurar ajuda, porque ela pode estar realmente, não é que ela queira, mas ela pode correr esse risco. Então, essas são as formas de poder ajudar, além de ajudá-la também a conversar com ela sobre, a gente faz aquela lista, né, de o que você gosta de fazer, como que você pode trabalhar isso daí, né, mudar o seu foco muitas vezes com exercícios também, tá? Então, estar atento sobre os eventos, o que a própria pessoa ela sabe que pode desencadear, a gente chama de gatilhos, né? Que pode desencadear os sintomas. Então, procurar quando vê a pessoa em crise, espera ela melhorar, começa a estar estando ali presente para ela poder colocar para fora, conversar e não deixe de pesquisar sobre tudo isso, pastor. Então, isso assim a gente termina, que acaba também sendo quase igual os demais transtornos, nos cuidados, a gente poder ajudar, é a pessoa que está ali fora, o que ela pode fazer? Estar presente, pode dedicar um tempo, isso dá trabalho, né? Convencer o outro por buscar ajuda, então assim você vai estar auxiliando aquela pessoa e livrando ela, né? Ou talvez ajudando ela a não cometer nenhum desatino, colocando assim popularmente, pastor. Muito bem. E há uma preocupação, né, doutor Aguinaldo, das pessoas quando elas percebem por exemplo, algum tipo desse sintoma em alguém que elas conhecem e tal, e às vezes quando o sintoma é muito, como é que eu posso dizer, muito eminente, né, muito forte ou muito repetitivo, né, e tal, e às vezes a pessoa tem até dificuldade de chegar a quem está com sintomas e poder abrir para ela, né, doutor Aguinaldo, assim, que ela de fato precisa prestar atenção naquilo que está acontecendo. Tem algumas pessoas que não recebem muito bem. E o que essa pessoa deve fazer, doutor Aguinaldo, assim, essa que convive com a que tem o sintoma, o que você acha que ela deveria fazer? Então, eu digo até não só dificuldade, mas muitas vezes, pastor, até medo mesmo. Sim. Que a gente tem aquele receio de perder a amizade, de falar. Né? Não tem um para esse assunto, né? Exato. E aí, assim, a melhor forma é quem é mais próximo, quem tem percebido, estar falando mesmo, chegar e olha, você percebeu que você trouxe essa fala várias vezes, por exemplo, a pessoa fala lá, ou ela está se beliscando, tá? Você reparou que você tem feito isso, né? E uma das coisas também que a gente observa, pastor Elber, não é só isso, quando está bem gritante, como a pergunta do pastor, ela é bem pertinente porque está visível ali e o outro percebeu, a não ser que seja bem próximo mesmo. Porque muitas vezes a gente está no nosso mundo conversando, o assunto é comum, às vezes é uma brincadeira e não percebe o que está acontecendo ali, a não ser quando é realmente bem próximo. E quem é bem próximo tem coragem de chegar e começar a pontuar isso, né? Ou a própria pessoa acaba soltando, falando alguma coisa e do que tem sentido, do que tem vivenciado e aí, assim, você que está do lado muitas vezes não percebe, mas ter um ouvido, uma escuta atenta, isso é importante, né? A gente sempre bate papo, é gostoso conversar com pessoas, jogar conversa fora, mas
Geralmente o profissional ele está treinado, né? Ele ouve uma fala, aquilo chama a atenção. Não que quando a gente esteja conversando com os amigos, a gente fica avaliando, de jeito que não. Tem alguns que brincam com a gente e falam, não fica me analisando, não. Não tô, mas algumas falas a gente consegue perceber que é constante, né? Então, é a hora de começar a intervir. E se você está ali perto e você percebeu ou é um familiar, fique atento, chame essa pessoa, converse com ela e incentive, até mesmo se for necessário, ir com ela a uma consulta, procurar ajudá-la. Isso é o mais importante, pastor. Sim, muito bem. Bom, então podemos concluir o borderline, doutor Aguinaldo? Isso, hoje nós paramos aqui com borderline, que é um transtorno de personalidade, tá? E a gente já falou que geralmente é grave, a pessoa tem que estar atenta, tem que cuidar mesmo por causa das questões que a gente sempre fala sobre a automutilação, o suicídio em algumas datas, né? Mas é importante a pessoa que tem, como a gente vai entrar hoje nos assuntos sobre transtornos, para a gente seguir uma sequência, nós vamos trabalhar esse período sobre transtornos depressivos. Eu estaria utilizando, como eu falei semana passada, os 2 manuais que a gente tem, que a gente usa para pesquisa, tanto na área da saúde mental, né? A gente trabalha a psiquiatria, os médicos também, que é o DSM-5, que é um manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais, está na sua 5ª edição, é um manual esse americano, tá? E o que é mais comentado, mais falado, quando a pessoa fala assim, qual a sua CID? Isso vai até quando a gente faz exame, leva pro nosso trabalho ali, eles perguntam, né? Eles olham lá, às vezes a gente nunca presta atenção, né? Mas geralmente, e principalmente quando fala de transtornos, a gente vai colocando a CID, tem a CID lá, a gente procura saber, e isso nos direciona para saber o que o psiquiatra está fazendo, e agora a gente vê a importância, né? Agora podemos falar um pouco mais, né? Por que a gente fala para a pessoa procurar o psiquiatra? E muitos ficam assim, não quero tomar porque eu vou ficar topado, que eu vou ficar dependente. E nós já falamos aqui que muitas vezes a pessoa ela vai usar o resto da vida a medicação, pode acontecer, mas ela também vai ser trabalhada para o desmame, para o auxílio do seu dia a dia. Por isso a gente tem as redes de apoio, por isso tem o CAPS, tem na rede da saúde pública, né, que a gente encaminha para poder trabalhar a questão da saúde mental com atividades, com exercícios, e isso ajudar muito. Mas o que acontece? Quando o psiquiatra coloca CID, já nos orienta também, e a gente já sabe disso, quando eles sempre colocam, né? Quando nós pegamos o diagnóstico e observamos isso. Então, só lembrar, a gente vai trabalhar os transtornos depressivos usando o DSM-5, que está na sua 5ª edição, e também a classificação de estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, que é a CID, né? Classificação internacional de doenças que a gente coloca, né? Que é um sistema de códigos criado pela Organização Mundial da Saúde, utilizado no mundo todo para padronizar a linguagem entre os médicos e monitorar a prevalência de cada doença, quando a gente trabalha não só a doença mental, mas de cada doença. Então, nós temos vários transtornos depressivos, pastor. E aí eu vou citar alguns aqui, que é o que nós vamos estar conversando durante as semanas, até concluirmos. Hoje nós vamos escolher vamos iniciar aqui escolhendo um dos transtornos. E aí, quando eu começar a falar aqui, o pastor não se espante, e os nossos queridos ouvintes não se espantem, né? Talvez quando estivermos discorrendo sobre cada um, né, a pessoa vai falar, eu tenho esse. Não fique assustado, né? Procure cuidar da sua saúde, isso é natural. Até como eu disse semana passada, pastor Elber, a gente fazendo curso, né? Aí quando começava a estudar as patologias, aí parecia que cada hora a gente se encontrava numa. Então, um pouquinho de cada, não, mas sou normal, pode ficar tranquilo. O que nós estamos dentro da normalidade podemos trabalhar. Ok, pastor? Ok,
Tem uma brincadeira que o pessoal fala, né, que para justificar algumas atitudes que a gente tem estranha, né, que todo mundo tem sempre uma atitude estranha, fala, rapaz, de doido e louco todo mundo tem um pouco, então. Exato. E a gente acrescenta até mais, de médico e louco todo mundo tem um pouco, de vez em quando a gente tá. É verdade. Não, acho que eu acho que o ditado é esse aí, de médico e louco todo mundo tem um pouco, acho que é isso. O doido, de vez em quando a pessoa tá passando. Minha conta mesmo. Então, e aí assim, nós temos na faixa de uns 8 tipos de transtornos a princípio, né? E nós vamos começar pelo terceiro que tem, para os ouvintes terem uma ideia, assim, os tipos que nós temos aqui, vamos trabalhar, porque aí vamos falar os riscos, a necessidade de tratamento e algumas coisas sobre eles, né? Colocando na prática como podemos trabalhar, né? Então a gente tem, olha, transtorno depressivo maior. Doutor ele Ignaldo, pode incluir. Antes de o senhor dar início aí aos transtornos, ao primeiro de hoje, no caso, o que a gente vai abordar hoje, eu quero falar para os nossos ouvintes, né, que se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, né, alguma pergunta a respeito do tema de agora, você pode mandar para nós aqui no nosso WhatsApp, que é o 11-930-030316. Se você está ouvindo a gente pelo aplicativo, então você vai mandar pra gente aqui. Melhor, você vai clicar lá no ícone no nosso aplicativo, tem um ícone do WhatsApp. Você vai clicar, você já cai aqui dentro, você manda a tua pergunta, manda teu alô aqui e a gente, claro, nesse momento a gente não identifica as pessoas, ok? Então você vai fazer tua pergunta, o doutor Ignaldo vai responder a tua pergunta, mas a gente não vai identificar ninguém, ok? Até para que não haja, que às vezes normalmente as perguntas às vezes é de cunho pessoal, ou é da família, ou é de alguém que você conhece que é muito íntimo, que pode estar também ouvindo a rádio e tal, então não tem nada a ver, a gente tá citando nomes e tal, né? Então a gente vai apenas usar a pergunta e até para brilhantar, vamos dizer assim, no programa, para enriquecer mais o programa. E aí você vai fazer tua pergunta, o doutor Ignaldo já está aqui e ele já responde para você, tá bom? Então, o nosso WhatsApp está liberado para você fazer aí a tua pergunta. Doutor Ignaldo, pode seguir. Lembrando, né, pastor Alba, não será identificado o nome da pessoa, ela pode ficar tranquila, e se for depois da programação, a gente volta semana que vem já trazendo o que ficou sem responder, ok? Isso. Se tiver alguma dúvida, a gente vai pesquisar. Só para o senhor para o pastor ter uma ideia dos transtornos depressivos que a gente encontra lá no manual, tanto no CID quanto no DSM-5, nós vamos encontrar, transtorno depressivo maior, que inclui episódios depressivos maior, né? O transtorno disruptivo de desregulação do humor, transtorno depressivo persistente, que é o distimia, que a gente vai falar, alguém já falou, fulano tem distimia, vai ouvir agora, e se a gente vai falar desse terceiro, depois a gente volta do primeiro semana que vem. Tem transtorno disfórico pré-menstrual, né? Nós vemos aí a feminina também que está lá, eles são tudo pesquisado, trabalhado isso daí. Transtorno depressivo induzido por substância medicamento. Transtorno depressivo devido a outra condição médica. Outro transtorno depressivo especificado e transtorno depressivo não especificado. Então são os tipos de transtornos, né? E quando a gente fala sobre a questão de transtornos, né? Principalmente transtornos depressivos e transtornos bipolares e transtornos relacionados, eles foram separados no DSM-4 para o DSM-5 desses transtornos que eu acabei de falar, por causa de algumas características. Por exemplo, a presença do humor triste, vazio ou instável, acompanhado de alterações somáticas, cognitivas, que afetam significativamente a capacitação e funcionamento do indivíduo. O que difere entre eles são os aspectos da duração, momento ou a sua etiologia. Então, hoje nós vamos trabalhar a questão do transtorno depressivo persistente. Você vai ouvir, você já deve ter pesquisado na internet e vai ouvir a questão até do nome distimia. E quando estava pesquisando sobre ele, trabalhando, que lá quando eu falei no CID, na CID, pastor, ela vai cair como F34.1. Agora lembrando, então quando a gente chega lá e vê, por exemplo, CID F34.1, a gente vai e pesquisa lá no manual
aí tá lá, transtorno depressivo persistente, distimia, né? E aí você tem uma ideia já do que acontece, que vem acontecendo, e você vai trabalhar o que é isso. Antes de falar sobre isso, né, sobre a distimia, me fez lembrar, de vez em quando a gente traz aqui aquela história daquela raposa, né, daqueles dois, aquela que falava ó céus, ó vida, ó azar, né? Aquilo parece persistente. Olha só, olha a questão aí do transtorno depressivo persistente. Nunca estava bom para aquela raposinha. É a raposa mesmo, né? Aquele bichinho. Se não for, deve ser prima, mas acho que é uma raposa, assim. Então, e eu lembro quando criança que sempre aquela questão, a vida toda, sempre, toda a história, ela nunca ia dar certo, tudo era negativo, tudo não tinha prazer, ela fazia por causa do outro, né? Do outro personagem, mas é uma coisa que precisava estar atento. Aí quando eu comecei a trazer novamente aqui, trazendo os estudos, me fez lembrar desse bichinho, né? Então, a distimia é a palavra que você vai usar, está associada à depressão, tá? E é uma forma de depressão crônica e silenciosa, né? E aí, o que você vai começar a perceber dela? É quando a pessoa está deprimida, especialmente quando os sintomas são acentuados. E uma coisa, quando a gente fala de duração, né? Ali na depressão, o que acontece? Vamos trazer a questão da depressão. A pessoa, ela não tem vontade de sair da cama, muitas vezes a gente vai passar por esse momento, qual tipo que é, né? Está sempre triste e se arrasta por sua vida com desânimo na tentativa de cumprir os seus afazeres. Pensa aquela pessoa que levanta, né? Ela está sem gás nenhum, ela até quis fazer alguma coisa, até quer fazer, mas ela faz, e a gente faz meio a pulso, meio na honra, porque ela não quer fazer, não tem perspectiva, então assim, que ela não tem aquela sensação de prazer do que faz na autorrealização. E aí, quando você encontra alguém desse jeito, você pode logo ver, né, você já pensa que ela está com depressão, e essa pessoa já tenha recebido sugestões de procurar ajuda. Talvez alguém tenha falado, cara, procura um psicólogo, procura um médico, ver o que está acontecendo, tá? Aí que vem a questão. Quando os sintomas são praticamente imperceptíveis e podem ser confundidos até mesmo com a personalidade da pessoa, esse é o caso das pessoas distímicas. Geralmente, já viu aquela conversa, pastor, que você fala assim, mas fulano é desanimado, né? Não consegue fazer nada, é o tempo todo, reclama de tudo, né? Ela não tem ânimo, e aí? Essa pessoa possivelmente ela vem num quadro persistente de depressão. Não significa que ela é depressiva, está depressiva, né? Mas esse pode ser um quadro que precisa de investigação e tem um tempo, né? Ela é um transtorno, a distimia, né? É um transtorno depressivo persistente, e a característica dela, mau humor crônico. Por isso eu lembrei daquela raposinha, né? Então, pode acontecer na infância, se o pastor for perguntar assim, aí, pode acontecer assim, a infância, a criança pode ter, mas a criança ela é mais irritadiça, né? Ao invés de estar aquilo meio caído. E tem um prazo, pelo menos 2 anos, sem ter saído dessa condição, sem a pessoa ter dado aquela remissão, né? Alegre, está conseguindo fazer, feliz da vida que está acontecendo, não. Essa pessoa, quando a gente começa a investigar, ela tem aquele transtorno já há uns 2 anos. Quanto tempo que você vem fazendo? E essa é aquela anamnese que a gente faz. Quanto tempo que isso está acontecendo? E aí ela vai falar, mas já tem muito tempo. Começa a contar, aí tem ali uns 2 anos direto de não consegue aproveitar a vida, não consegue ver nada de bom, e talvez, e aí a gente encaminha, né, para as pesquisas, para procurar um cuidado psiquiátrico, psicológico, e trabalhar isso daí. Já encontrou alguém assim, pastor?
Rapaz, de vez em sempre a gente encontra, né? Alguém. De vez em sempre a gente encontra, sim, rapaz. Doutor Aguinaldo, deixa a gente fazer uma correção aqui, ó. Nossa querida amiga Beth Couto, que é daqui de Brasília, ela é da Igreja Batista Memorial aqui de Brasília, ela tá lá, tá ligada com a gente aqui, e ela tá dizendo o seguinte, ó, o bichinho é uma hiena, não é uma raposa, é uma hiena. Aí ela falou, inclusive isso, essa é a ironia, né? Pois a hiena só ri, né? É verdade. Essa bichinha, esse bichinho lá, ele fica todo tempo murmurando, reclamando, sendo que a hiena, a forma de expressão dela é tipo como se estivesse rindo todo tempo, né? Alguns pensam que ela tá muito feliz, aquela ali tava só reclamando. Obrigado a nossa ouvinte aí, Beth Couto, né? Beth Couto, isso. Isso, o nome dela foi citado justamente pela ajuda que nos deu. Muito obrigado aí. E é justamente isso daí, né? Essa hiena, né? Às vezes a gente tá igual naquele personagem, né? A gente tá muitas vezes assim, pensando, e aí entram outras questões juntas, pastor, né? Sim. Primeiro, a pessoa pode estar trabalhando, mas assim, aquele desempenho dela não é aquele desempenho que vai além, né? Ela não consegue ser proativa, né? Então, aqueles momentos são difíceis, a autoestima aí, algumas coisas que vão mexendo, a gente sempre trabalha, né? Já falamos sobre a pessoa que tem uma autoestima baixa, e a pessoa que é distímica, ela pode também ter essa oscilação frequentemente da sua autoestima. Você conversa com a pessoa, ela não se acha desde bonita até capaz de nada, ela não consegue. Então, muitas vezes ela faz e aí acaba se cobrando, né? O complexo de inferioridade é muito grande, tá? Ela nunca se acha adequada em alguma coisa, ela pode estar sempre, é inadequada, é incompetente, é incapaz de até mesmo de ser amada, até de receber um elogio, ela não consegue receber, né? Então, ela é importante a gente estar atento, né? Às vezes a pessoa se acha incompreendida, ninguém consegue me entender, né? As pessoas não sabem o que eu estou sentindo e nem ela mesma conseguiu dar conta, então procure ajuda, né? E é importante estar atento sobre essas questões, porque os pensamentos e as emoções, elas influenciam. Imagine você com aqueles pensamentos sempre negativos, né? Sempre não vai dar certo, e tudo é muito difícil, perde a motivação e a energia, né? E aí ela não consegue cultivar um estilo de vida saudável, tá? Então, você até fala, a pessoa tá do lado ali, tem pessoas que vão chegar e falar assim, poxa, a gente tenta levantar aquela pessoa, ela não consegue, né? Não, vamos se animar, vamos colocar uma roupa bonita, vamos sair, e a pessoa assim, não tem ânimo mesmo. E isso não vamos lembrar, esse transtorno depressivo, ele por isso o nome, ele é permanente, né? Ele já é há muito tempo, permanente não, persistente. Vamos lembrar que ele pode ser mudado a condição, ele é persistente, ele já vem há algum tempo acontecendo, vem vivenciando. Se você pesquisar, você vai encontrar até o Dr. Drauzio Varela falando também, ele um dos que também trabalha a questão médica, encontrar psiquiatras, vamos encontrar pesquisas sobre isso. Então, ela é um transtorno, como já falamos, persistente. Tem muito tempo? Você viu um seu amigo que está desse jeito há muito tempo? Então, procura a vivência. Por exemplo, quais seriam os sintomas, pastor, desse transtorno? Já falei o tempo, né? Ele tem que uma prevalência de pelo menos 2 anos sem ter remissão. Quando a gente fala remissão, sem, assim, durante esse período de 2 anos, quando a pessoa se dá conta e outros que estão próximos percebem, ela nunca, ou seja, durante esses 2 anos, em momento algum, ela se viu bonita, ela se viu bem, ela conseguiu investir e conseguiu crescer. Talvez tenha até se decepcionado com alguma coisa. Não, essa pessoa, ela, durante pelo menos 2 anos, o tempo todo foi se queixando, desde a sua aparência e sua autoestima, até de tudo que está em volta de si. Ela parou de trabalhar? Não, ela está às vezes no trabalho ali, só que ela não consegue, ela vê o outro ganhar as promoções porque o outro é proativo, está sempre animado, está conseguindo, e ela tem capacidade, não é que não tenha capacidade, ela tem capacidade, ela pode resolver, ela pode fazer, mas por falta de ser essa pessoa que está ali à frente e dando conta,
o outro vai à frente dela, chegou há poucos dias e foi promovido no trabalho, por exemplo. E ela se sente agora, tá vendo? Ninguém me valoriza, eu não consigo mesmo, daí melhor eu sair de serviço, e começa aquela questão, não consegue dar conta. E a pessoa tá naquela queixa. Procura lá, procura ajuda, né? E aí nós vamos ver os sintomas. Dá para chutar algum sintoma aí? Olha, doutor Aguinaldo, eu acho que cada dia, né, vamos dizer assim, do ser humano, ele pode ter o seu momento, né, vamos dizer assim, o seu momento de desesperança, né? Eu acho que tem situações que você vai dizer, poxa, né? Eu acho que não vai dar certo, tal. E aí alguém chega com você e dá aquela animada, né? Então pelo que o senhor está falando aí, um dos sintomas, vamos dizer assim, seria esse. Mas, né? Isso não significa que, por exemplo, eu fiz isso hoje, né? Eu dei uma titubeada hoje, não significa, né, doutor Aguinaldo, que eu já tenho esta síndrome, não é isso? Isso eu teria que ser uma pessoa assim, persistente, ou seja, igual a raposinha ali, tá todo dia mesmo dizendo que vai dar errado, que vai, né, que as coisas não estão acontecendo e tal, não é isso? E o prazo que eu falei aqui, ó, pelo menos para distimia, para esse transtorno, pelo menos 2 anos. Para criança, 1 ano direto. 2 anos. Mas para o adulto, 2 anos direto, que ela não consegue ver perspectiva nenhuma. Meu Deus. Né? E aí a gente faz assim, para poder, vamos lembrar, quando a gente fala dos manuais e da classificação da CID, tanto quanto do DSM-5, a gente tem um conjunto que precisa ser avaliado, ou seja, pelo menos uma quantidade X daqueles sintomas, uns 5 pelo menos persistentes. Então, assim, eu vou elencar aqui um monte, mas a gente precisa estar atento quando a gente está acompanhando. Por isso que não é só de um dia a gente consegue dar um diagnóstico, né? Então a gente vai junto com o psiquiatra, procura saber quais são os sintomas, as patologias. Então, por exemplo, nós já falamos do mau humor, né? Que é aquele mau humor constante, aquela irritabilidade, o desânimo e a tristeza. Geralmente a pessoa tá ali, tem uns que só tem aquela tristeza e o desânimo vai batendo também, né? Tem uns, olha só que coisa interessante, que o apetite reduz, outros aumentam, outros ansiedade, porque entra a questão da ansiedade, e aí ela, né, tá ali, e aí se vê feio porque o peso aumentou e fica aquela dificuldade. Então o que está acontecendo? Por isso, pastor, que a gente trabalha muito e aí tem os psicólogos já especialistas, e uma das coisas que não só plano de saúde, mas eu creio que já pelo público já se faz aquela cirurgia bariátrica, porque a pessoa precisa cuidar também da mente, ela precisa cuidar das emoções, não é só chegar lá e reduzir, não, tem o trabalho. Então vem isso, insônia, tem uns que tem insônia, outros que tem um sono terrível, né? Não conseguem, a energia, aquela energia tá fraca, bateria ali, né? Nós já falamos dos principais, a tristeza, autoestima e crise de choro, né? Tem uns que assim, você não pode abrir a boca perto que ela começa a chorar, só em pensar, às vezes sozinha. Você vai conversar com aquela pessoa, o que está acontecendo? Ela falou, não sei. Mas assim, só quero chorar. Às vezes já está seco, não consegue ter lágrima mais, mas assim, ela não consegue. E isso está constante. O que está acontecendo, né? O desinteresse pela vida. Eu começo a perguntar o que você gostaria de fazer. Não tem, tá cansado, não quero fazer nada não, né? Às vezes a impaciência, né? A dificuldade até de tomar decisões acontece. Então, que o pastor acabou de falar, assim, a desesperança, o sentimento desesperante de desesperança, um dia pode acontecer, eu posso ter uma frustração, eu posso ter um momento em que, eu acho que me cansei, não quero fazer alguma coisa, mas se esses sintomas não são persistentes há pelo menos 2 anos, eu posso estar em uma outra condição, eu posso entrar numa depressão, mas num outro tipo de depressão, que a gente vai falar sobre isso, porque a distimia, ela seria uma continuidade, né, de uma depressão maior, que a gente fala do transtorno depressivo maior, ou seja, ela tem
a diferença no tempo. E o transtorno depressivo é maior, ele vai ter um tempo menor é maior na intensidade, porém o tempo dele para avaliação é menor. Então, esses são alguns sintomas, né? Às vezes são menos intensos, entendeu? A pessoa não tem problema de realizar as tarefas dela do dia a dia. A gente vê ali, igual eu falei, vai para o trabalho, tá ali, ela pode ter pouco interesse, está fazendo porque tem que fazer, porque eu preciso receber o pagamento no final do mês, né? Mas não estou mais com aquele cuidado, com aquele interesse. Então, ela tem uma vida funcional, porém com pouco aproveitamento. Poderia aproveitar muito mais, né? Então, e aí, aquela história quando acontece na família, né? Como o pastor sempre pergunta, tem aquela questão de que aquela pessoa que está do lado, ou um familiar, ele ouve, né? Ele fala, e de repente o outro escuta aquela, assim, ele sempre foi assim, isso aí é desanimado, sempre foi desse jeito, nunca mudou não, vive reclamando, até é difícil ficar perto. E a pessoa ouve e isso ainda deixa ela mais para baixo, porque a autoestima já está lá bem baixa, né? Então são essas questões que a gente precisa estar atento, pastor. Pastor Elber, me ouve? Então a gente vê isso daí, continuando aqui, depois você me interrompe aí, por favor, né? Tá. Doutor Guinaldo, aí, se a pergunta fosse, existe tratamento? Sim. Doutor Guinaldo, todos, sim. Tá me ouvindo? Deixa eu falar uma coisa. Estou te ouvindo. Antes do senhor continuar aí, eu queria só falar uma coisa, eu queria perguntar uma coisa pro senhor aqui, que eu tava esperando o senhor concluir para poder perguntar. Qual o perigo, por exemplo, o perigo de vida? Existe um perigo de vida? Por exemplo, a pessoa que não cuidar disso, que tá levando, vai deixar, né, esse sintoma, né? Ela vai aprender a lidar com esse sintoma, enfim, não sei. Mas o senhor acha que existe um risco de vida ou risco de morte, né? Porque risco de vida não tem, mas risco de morte. Uma das coisas que a gente sempre fica atento é que toda questão, todo transtorno depressivo, ele tem os seus riscos. E esse risco, por exemplo, que a gente observa que parece, né, para a pessoa, e aí você vai observar, muitas dessas pessoas, elas não vão tentar contra a própria vida, naquela forma de buscar tirar de uma vez, mas ela já perdeu o ânimo de viver, e aí vai ser aquela vida apática, aquela vida abatida. Ela tem condição de melhorar? Tem, mas ela precisa de tratamento. E aí chega um momento que a pessoa, ela pode sim tentar contra a própria vida, mas na questão da pessoa que é distímica, né? Nesse momento ela ainda consegue, ela tá lutando, tá ali, tá tocando a vida. Ela não passou pela cabeça dela, igual aquelas questões depressivas, que a pessoa assim, ela não quer mais, ela quer acabar com a própria vida. Tem risco? Tem, né? É uma questão de saúde mental, ela precisa estar trabalhando sim, pastor. E aí a gente precisa estar atento, por isso que quando a gente está próximo, igual eu estava falando, o que acontece? Às vezes a pessoa fica ouvindo o tempo todo, isso aí é desanimado, isso aí não faz nada, não consegue. Então se ela perde emprego, o que ela pode fazer? Ela pode tentar buscar refúgio em drogas, em outras, e é o que ela está fazendo com a vida? Destruindo com a própria vida. Tem pessoas que, olha só o álcool, como que ela faz muitas vezes com a pessoa, né? A pessoa fala assim, eu não tenho muita coragem, eu prefiro beber alguma coisa para poder ter coragem, olha só. Então, ela está buscando prazer em outras coisas e não nela mesma. Então, o primeiro detalhe é buscar sim, é buscar ajuda para que possa sair daquele humor irritadiço, sair daquela impaciência, poder lidar, né, com as outras pessoas à sua volta. Então ela tem um prazer no seu dia a dia, um humor mais positivo, mais alegre, razão para viver, para estar junto, para estar com os amigos e não ficar se fechando, né, se embotando e sumindo. Então, acabando com a própria vida. Então, os riscos tem. Sim. Né? Muitas vezes ele nesse persistente olha só, ele já está, quando foi diagnosticado, o mínimo que a gente fala são 2 anos.
Agora imagine se isso vem desde a sua adolescência. E a pessoa já tem lá seus 30, 40 anos. Que vida produtiva teve? Ela vai parar e vai falar assim: minha vida não vale nada. E muitos vão fugir para outras formas de trazer alegria. Então, como drogas ou o álcool ou o próprio medicamento. Mas a distimia, como já disse, é um transtorno persistente. Ele está ali. E é uma pessoa que vive sem prazer. O que é pior do que viver sem prazer, né? Sem se reconhecer, sem olhar para si mesmo. Então, o que essa pessoa precisa? Precisa ser acompanhada. Aquela pessoa que ouvia desde a sua adolescência, seja o menino, seja a menina, desde a sua adolescência, isso daí não vai dar em nada, não gosta de nada, não faz nada, não estuda, não tá ali, só fica enfiado dentro do quarto, não faz, a gente ouve muito, né? E a pessoa tá ali ouvindo. E que se ela tá com a autoestima já prejudicada, ela vai fazer o quê? Vai falar assim: para mim não tem jeito mesmo não serve, não consigo identificar. Então, olha só, ela precisa de acompanhamento para poder começar a modificar os padrões de comportamento, né? Aí precisa identificar os comportamentos negativos, o padrão de pensamento que está por trás desse comportamento, o que leva ela a agir daquela maneira, e tudo isso vai sendo trabalhado através de psicoterapia, em que ela vai ser estimulada a pensar sobre ela. E aí ela tem que fazer uma escolha. Qual é a sua escolha? O nosso ouvinte que está aqui nesse instante com a gente aqui, ela está fazendo uma escolha. Ela pode mudar assim: não quero ouvir sobre isso. Tem pessoas que não gostam de ouvir. Não quero ouvir sobre isso. Esperar quando chegar o momento da música, né? Mas é uma escolha e a gente respeita. E a pessoa que está vivendo esse momento depressivo, e o que ela ouve também vai mexer com ela. Então, como ela vai agir? A gente traz no setting terapêutico, além do auxílio psiquiatra, né? É a questão de trabalhar isso daí, trabalhar aqueles sintomas depressivos, né? Quais são os períodos que consegue ficar mais tempo sem esses sintomas depressivos, né? A duração vai depender da evolução da pessoa. De repente a pessoa chegou no momento, entrou em terapia, percebeu, e ela falou: não quero ser mais desse jeito, eu quero mudar. E ela corre atrás. Daqui a pouco essa pessoa está conseguindo ter sentido na vida, consegue olhar para o mundo, consegue ver que ela perdeu muito tempo parada, mas ela pode trabalhar isso daí e recomeçar. Tudo isso a gente vai lidando lá dentro do trabalho terapêutico, né? E com paciência. Vamos lembrar que é um processo. Eu gosto de falar, e a gente fala muito isso. É um processo, é um desafio em que você vai mudando dia a dia. Muito bem. Bom, faltando 3 minutos para as 11 horas na nossa capital. Como a gente falou, se você quiser participar aqui desse bate-papo, você pode mandar a tua pergunta e você não vai ser identificado, tá bom? Tô vendo aqui já alguns recadinhos, mas vamos lá. Então a gente está aguardando aqui a tua pergunta. Agora, doutor Aguinaldo, uma pergunta também curiosa: existe uma preferência, vamos dizer assim, por sexo de doença, principalmente eu esqueci o nome do resumo. A distimia, né? Distimia. Essa a sigla, seria uma sigla, né? A distimia é o nome mesmo, né? Sim. Que é o transtorno depressivo persistente. Né? Okay. E aí já tá lá assim lá no CID, né? Distimia. Sim. Né? E a questão do sexo, o que acontece? A gente sabe que as questões hormonais do sexo feminino acabam em alguns momentos afetando bastante. Então, na hora que a gente observa aqui, a gente vai pesquisando, ele vai falar sobre a questão de que pode acontecer na questão no organismo feminino, mas por questões hormonais. Mas essa questão da depressão, no caso da distimia, ela, até mesmo que a gente vê assim persistentemente, a equivalência são poucas, né? A gente vai observar
pode acontecer mais na questão feminina por causa dos seus hormônios, por causa de várias outras questões do organismo feminino. Mas tem criança, adolescente e nos homens também, sem problema nenhum. Sim. Acontece. E acaba sendo problema assim, né? Sim. E o senhor acha que o senhor acha que pelo fato de as mulheres, né, serem mais reincidentes em mulheres e tal, tem como prevenir isso ou não? Ou a gente tem que estar mesmo sempre remediando ou combatendo de alguma forma essa síndrome? A realidade que assim, quando a gente fala da questão mental, a não ser que seja alguns que aconteça na família, igual nós falamos de esquizofrenia, que na família às vezes tem essas questões, borderline, alguns transtornos assim, a gente que vai trabalhando antes. Mas geralmente, pastor, o que acontece? É quando a gente percebe que a pessoa já está vivenciando. Às vezes dentro da casa, tem na família, as pessoas são todas animadas, elas trabalham, elas estão investindo naquela correria. E um da família pode ter algum momento depressivo. Observou? É o momento de se trabalhar. E mais uma vez eu vou falar, a gente em família corre o risco de nem perceber, porque tá todo mundo correndo para alguma coisa, fazendo alguma coisa, chega a época da escola, e muitos desses casos, quando é em criança e adolescente, é observado na escola. Olha o auxílio dos professores, do pedagogo, daqueles que estão ali, como que ajudam. Um professor que está aí, igual nós temos alguns professores ali que nós já conhecemos, já deram até um bom dia hoje aí pro pastor, né, e para a equipe da Rede 316. Muitas vezes essas pessoas estão trabalhando e percebem isso acontecendo. Agora pode acontecer também até mesmo na equipe discente, ou seja, o docente. Fugiu agora aqui, nossos professores, a equipe profissional, né? Ali, professores e às vezes a gente foca muito no aluno, mas quantas vezes você vê numa escola pessoas que já estão tão desgastadas ali, tão desmotivadas, e de repente entrou no momento no transtorno depressivo persistente, porque já há muitos anos não vê nenhum investimento e ela começou a desgastar, queimou todas as energias. E aí quando foi observado isso ali, né, ela não produz mais, ela está muito cansada o tempo todo, tirou férias, não mudou nada, voltou, continua pior. E aí o que faz? Busca ajuda, porque às vezes a pessoa pode falar assim, né, antes eu era tão animado, eu conseguia fazer, mas já tem alguns anos que eu não tenho mais prazer nenhum. E isso pode acontecer dentro da igreja, pode acontecer em relacionamento conjugal, né? E quando a gente está falando aqui do transtorno, todos nós somos seres humanos e aí, né, nós como seres humanos temos a tendência de, em algum momento, pode acontecer se não cuidarmos. Então a prevenção, como o pastor já falou, não pensando que eu possa ter um transtorno, mas é para questão de vida mesmo, né? Tira suas férias, vê o seu lazer, nós vamos falar aqui um pouquinho, né? Algumas coisas que você pode estar trabalhando, ter esse cuidado, e muitas vezes nós focamos na necessidade, por exemplo, financeira, ou ter que dar conta de alguma coisa dentro de casa. Nós já tivemos a contribuição aqui a contribuição na rede, por exemplo, pessoas que passaram por dificuldades em relação à saúde na família. Nós estamos, né, 2023 já está bem melhor, mas tivemos que quase 3 anos, né, com o problema da pandemia. Não que ela tenha acabado definitivamente, tenha sido erradicada, né? Uhum. Mas olha só quantas pessoas e quantos transtornos depressivos vieram por ocasião da pandemia. Então, assim, a gente tem trabalhado para que se cuide, né, em tudo isso aí. Doutor Aguinaldo, tem 2 perguntas aqui que os nossos ouvintes mandaram. A primeira delas é a seguinte: doutor, bom dia. Essa pessoa que tem esses sintomas é procrastinadora também? Obrigado.
O que é a procrastinação, né? Vai deixando para depois. Tem pessoas que não têm esses sintomas e é procrastinador, né? Então, assim, pode ser também, né? Muitas vezes a pessoa não tem ânimo de fazer mesmo, ela tem esse transtorno, que é um transtorno que deixa ela mal, ela não consegue dar conta, não só porque está procrastinando, é porque não tem prazer mesmo, né? E ela já está aquela questão depressiva já persistente. Então ela pode procrastinar, sim, mas não significa que todo procrastinador tenha o transtorno depressivo persistente, tá? E é muito mais próximo para que tenha um transtorno depressivo persistente é abandonar, ao invés de só procrastinar. É desistir, não conseguir mais, não tenho condição, não consegue empreender energia para dar conta daquilo que ele tem. Esses são um dos riscos também, como o pastor perguntou. Sim. A próxima pergunta, doutor Aguinaldo, é a seguinte: a ouvinte mandou aqui pra gente assim, ó: bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, pastor Welber. Eu sinto um pouco desses transtornos, acho que não consigo controlar direito, e se eu reclamar algo dá vontade de chorar. Eu tenho dá vontade de chorar. Eu tenho, se não realizar, eu acho que o teclado dela tenta, né? Tá tentando, roubou alguma coisa aqui, eu acho. Aí ela falou o seguinte: eu tenho, se eu não realizar alguma coisa que gostaria de fazer e não faço, fico triste e choro também. Não consigo trabalhar porque tenho fibromialgia e com isso fico muito triste. Tomo remédio, mas ameniza pouco. Será por causa da fibromialgia ou é outro transtorno? Aí ela falou: eu não tenho muitas condições e fico sem ação, não gosto de falar com ninguém, que ninguém que sinto essas coisas, e moro sozinha, não gosto de ir para casa de ninguém. Eu gosto muito de ouvir esse programa, é bom, edificante. E ela falou: eu só vou pro culto. É o que a nossa querida mandou pra gente aí, doutor Aguinaldo. Então, vamos lembrar que a fibromialgia também é uma doença emocional. Então, assim, se a pessoa já tem as questões emocionais abaladas, nós até falamos há alguns dias sobre a fibromialgia, né? E ela mexe com as emoções e, consequentemente, ela pode estar num processo depressivo, e aí o que nós falamos é o seguinte: ele é persistente, ele tem mais de 2 anos, esse sentimento, porque muitas vezes a gente está tão angustiado, tão entristecido, que só em pensar já chora. É uma realidade. Então a gente vai estar falando sobre os transtornos depressivos. O que eu digo para essa irmã, para essa ouvinte, é que busque ajuda, sim, né? Ninguém é super-homem, vai sentir, né, doutor Aguinaldo? Não pode se isolar. Vai sentir dor. Quem tem fibromialgia, ela sente muita dor. É realidade. Mas, assim, há tratamento, há medicamento. Ela falou sobre a questão dos recursos. Pode demorar, e a gente sabe disso, mas a questão da saúde, da saúde pública, procura ajuda, tem especialistas, e procure trazer ânimo mesmo com a dor, né? Às vezes a gente tem que persistir, tem algumas coisas, quando ela mudar o estilo, e eu creio que o pastor mesmo já deu esse exemplo bem, né, de um familiar. Sim. Quando mudou o estilo de vida e buscou, e até mesmo aos poucos conseguiu fazer exercício, ou seja, quando a mente abriu e mudou, ali veio o momento da restauração do cuidado. Então, sim, tem cura, tá? As medicações não são baratas, não vou negar para você. Quando a gente tem pouco recurso, tudo fica muito difícil, mas não deixe que que essa condição piore suas emoções e a dor que você sente por causa da fibromialgia. Graças a Deus que você está indo ao culto e mas procure uma companheira de jogo, de oração, que queira também possa te ajudar. Outro detalhe que a gente precisa muito estar atento, e aí, pastor, olha só, eu quero agradecer de coração a irmã que está colaborando nesse momento, porque muitas vezes estamos próximos e nós não falamos.
E aí eu vou usar aqui um texto, lembrar que tem um texto bíblico que fala, se a gente está enfermo, busque ajuda, né? Para que haja oração, para que haja o cuidado. E a gente precisa sim falar, não é ficar, a gente fica com medo de estar reclamando, mas é dizer, olha, eu tenho, né? Como a senhora acabou de falar, tem a fibromialgia. O que podemos fazer para ajudar, né? O que pode ser feito, até mesmo para poder trazer alegria a esse coração, né? E dar conta. E, doutor Aguinaldo, assim, e às vezes também tem a questão da vergonha, né? Às vezes as pessoas ficam envergonhadas de expor a sua dificuldade, de expor a sua limitação, né? Só que assim, acima de tudo, viu, querida, eu quero também, né, e mais uma vez agradecer pela senhora estar compartilhando isso com a gente, mas assim, eu quero também dizer para a senhora que a sua saúde está acima de tudo, né? A vida está acima de tudo. Então, se necessário for, a senhora se expor, né? Para pessoas que a senhora sabe que vai contribuir de alguma forma para a sua melhora, para a sua saúde, né? Então faça. Eu já vi, doutor Aguinaldo, nós já tivemos casos assim, sendo mais extremo, vamos dizer assim, mas a pessoa por vergonha, por exemplo, nós tivemos já casos, e muitos casos, às vezes a pessoa tá num restaurante, tá ali comendo, né? E aí ela, sem querer, engole um pedaço de alguma coisa que tampa ali o seu glote. Aí o que o cara faz? Ele fica tentando forçar, tentando tirar, não consegue, tá perdendo a respiração. Aí muitas das pessoas com vergonha levantam-se e vão pro banheiro, né? Para tentar fazer aquilo no banheiro, porque, né, tá no restaurante e tal, e o cara não vai ali de repente fazer um alarde, né, e tal. Aí ele vai pro banheiro, só que quando ele chega no banheiro, acabou a respiração, ele vai desmaiar e vai morrer, né? E quando alguém chegar lá, o cara tá lá, tá morto, morreu engasgado porque teve vergonha, né? Então, diga-se de passagem, inclusive, se isso acontecer com você, que a gente já viu várias situações, melhor, já viu não, soube, né? De várias situações assim, aqui em Brasília mesmo, numa churrascaria aconteceu exatamente isso. Um rapaz estava com algumas pessoas, acho que amigos e tal, foram almoçar no momento ali de confraternização deles, e aconteceu isso, ele levantou, foi pro banheiro e morreu no banheiro, e quando as pessoas chegaram lá já estava morto, né? E então assim, e justamente por conta disso, vergonha de se expor, né? Isso é um caso bem extremo, mas que nós tenhamos essa tranquilidade, né? De, se o caso for vergonha, né, minha irmã, em nome de Jesus, né? Procure seu pastor, procure ajuda, né? Procure mesmo as pessoas, procure um psicólogo, né? Procure mesmo pessoas que a senhora vai. Agora assim, não deixa, não se isole, por favor, porque senão não vai ser legal. Não é isso, doutor Aguinaldo? E tem mais duas perguntas aqui, doutor Aguinaldo, que chegou pra gente. A primeira, perguntas ou comentário, né? Você quer acrescentar alguma coisa, não, né? A pergunta é a seguinte, melhor, o comentário ou a pergunta, não sei, enfim, ela tá dizendo aqui o seguinte: tenho um filho que passa por tudo isso. Isso nos entristece mais ainda porque convivemos longe. A família, que é fundamental nesse momento, não pode dar a assistência devida. Aí eu acho que ela quer saber o que fazer nesse caso, doutor Aguinaldo. Ok, dependendo da idade, se ele trabalha distante, e temos o WhatsApp, tem um momento, tem as teleconferências, aquele momento de encontro que pode ajudando, vai perguntando, vai falando com ela, como é que você tá, mantenha sempre alerta que essa pessoa precisa procurar ajuda, né? Porque são vários transtornos, a gente vai trabalhando isso, igual quando o pastor perguntou, né? O pastor perguntou ali sobre qual era o risco, né? Um dos riscos, por exemplo, da pessoa que tem a distimia, já tem muito tempo, de repente evolui para uma depressão maior e ela tira a própria vida. Ela já tem tanto tempo que ela não consegue resolver que ela cansou, né? Então, assim, chega um dos dados que pode acontecer. Então, a realidade é, procure, converse. Meu filho tá lá. Se você fica sofrendo aqui, não adianta, né? Você vai ficar sofrendo mesmo. Procure, entre em contato, converse como é que está, exija, fala, olha, eu quero saber se você tá indo, procurando os médicos, procurando tratamento, e com paciência, né? Para poder a pessoa conseguir dar conta em relação a isso. E tem pessoas que
é interessante, né? A gente vê aquela pessoa que parece a brincadeira, né? Que a turma fala assim, que trocou a cavalgadura, né? Ou trocou ali os sapatos, né? A pessoa, ela pode ser ríspida com o outro. Você vai tentar, e esse é um dos medos que a gente conversou ali, né? Que a pessoa às vezes tem, não vou falar nada não, porque aquela pessoa já vem com assim, a tolerância dela é zero, ela já dá ali logo uma patada na gente. E aí, se você tem percebido, a questão é ter paciência. De vez em quando falar, você tem percebido que você tem sido áspero na hora de responder, eu fiz uma pergunta ou qualquer coisa, e começar a trabalhar a consideração dos comportamentos dessa pessoa, né? Sim. E porque muitas vezes é um grande amigo, é uma pessoa, e a gente leva muito para o pessoal. A gente que trabalha com a questão da saúde mental, então a gente sabe muito bem que tem vezes que a pessoa chega ali no setting terapêutico e é aquele momento assim que ela foi pega no laço, vamos dizer assim, ela entrou na terapia, ela conseguiu responder, ela chegou ali, ela entra numa reflexão que ela levanta dali praguejando, xingando e diz que não vai voltar nunca mais. Tudo bem, na outra semana ela tá ali, ela vai começar a pensar, porque a terapia não é só aqueles 50 minutos, né? É por isso que a gente trabalha os 50 minutos ali no encontro semanal, quando a pessoa ela tá em condições assim de enfrentar, e o restante ela trabalha durante toda a semana, porque aquilo vai martelar na mente dela. Ela vai trabalhar durante a semana, vai começar a observar quando a gente desafia a pessoa a olhar como é que ela é no trabalho, como é que ela é em casa, como que está acontecendo, às vezes na igreja. Tem pessoas que realmente, pastor, na igreja elas vão, fazem o que é necessário, mas não quer conversar com ninguém. Ela só vai ali porque assim, é serva do Senhor, ela é fiel, ela é uma boa pessoa, é excelente, mas assim, não consegue nem responder ninguém, não é por vergonha não, né? Se insistir, ela vai dar patada mesmo ali dentro, e ela não quer fazer isso, e aí ela se sente mal. Então, são questões que vão acontecendo, né? Podem acontecer. Doutor Aguinaldo, tem mais uma outra, na verdade aqui é um testemunho, né? Mas é bem propício. Nos ajuda. A pessoa está dizendo assim, ó, eu estava com alguns sintomas desses, sem ânimo para nada e muito cansaço físico, estava indo para o trabalho e outras coisas só por obrigação. Fui para uma consulta com a ginecologista e ela me ofereceu a reposição hormonal. Agora estou bem. Era o início da menopausa, a tal do climatério. E ela falou que já faz 1 ano que ela tá fazendo essa reposição, né? E tá bem, né? Às vezes achando que quando começa esses sintomas e tal, às vezes a pessoa bola, vai pro Dr. Google, não toma uma atitude mas não foi o caso aqui da nossa querida irmã. Obrigado, querida, pela tua participação. E sabe o que nos ajuda muito, doutor pastor Elber? Quando a pessoa ela observa isso, porque o que acontece? Primeiramente a pessoa vai aos exames médicos. Quando faz todos os exames e persiste, geralmente os médicos falam, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, você precisa de ajuda. E quando chega pra gente, a gente sempre está perguntando também, como é que estão os seus exames? Porque muitas coisas podem ser orgânicas, no caso dela, e acontece com homens também, né, que precisam de estar atentos, e a gente vai falar, a pessoa não tem ânimo, ela não está conseguindo, ela tem que observar se é uma questão mental, ou quando está com a gente vai pedir como é que estão os seus exames, você tem feito acompanhamento, como é que você está vivenciando tudo isso, e depois vamos trabalhar então a questão mental, porque aí ela vai, muitas vezes, e a gente pede auxílio para que acompanhe com o psiquiatra também, e depois a gente vai trabalhando com o psiquiatra para que haja o desmame da medicação e ela já está bem, ela possa fazer isso. Então, olha só, ela foi a ginecologista, ela procurou, né, fazer tudo, a gente pede para as pessoas de uma certa idade também, com os geriatras e tudo, para que façam as reposições, estejam atentos. A gente incentiva, né, uma das formas que você pode trabalhar é exercícios físicos, porque vai ajudar o organismo precisa, e a atividade física dentro do padrão orientado pelo médico e tudo, você se sente melhor e o organismo reage. Então o que acontece? A mente vai ser trabalhada e daqui a pouco você não está mais fazendo, vai esperar surgir uma outra demanda para poder ir na psicoterapia, mas você vai conseguir lidar com isso, ou outros vão trabalhar para conhecer a si mesmo
e a psicoterapia vai ajudando. E a gente sempre procura incentivar, faça os seus exames, procure saber para poder cuidar, porque tem coisas que são orgânicas mesmo, né? E tem a depressão que é orgânica, que ela precisa se cuidar, ela tá ali. E essa seria, por exemplo, um sintoma depressivo, mas orgânico, que seria um organismo que precisava de vitaminas, dos cuidados, das reposições e de estar atento. Muito bem. Doutor Guinaldo, só mais uma participação aqui, até porque já são 11h19, já vai para 11h20 agora. E tem só mais uma participação aqui, doutor Guinaldo, rapidinho. A pessoa está dizendo o seguinte: bom dia, pastor Welber e doutor Guinaldo. Para essa amiga que falou que tem fibromialgia, eu também tenho. Luto muito. Não saía de casa com dores. Ou não saia, não sei se é um conselho que ela está falando, acho que é isso, não saia de casa com dores, mas por favor, procure ajudar, faça exercícios físicos, mesmo em casa, até que possa ir a uma academia. Esse quadro do Bom Dia 316 tem me ajudado muito. Aí ela falou assim, estarei em oração por essa irmã, porque sei o que ela passa. Aí ela diz mais aqui: busque alguém da sua confiança para conversar, orar, caminhar. Deus abençoe muito a todos que fazem esse programa abençoado. Valeu, querida, obrigado, viu? Deus te abençoe também. Doutor Guinaldo. Que maravilha. Que maravilha, pastor. Olha só, pode falar. Não, pode. Eu ia dizer só que essa é mais uma participação e a nossa última participação aqui, até para poder te liberar também. Não, e essa participação me faz pensar aqui o seguinte: como estamos conversando, aproveitando esse momento, existem os contatos, né? Você pode entrar em contato, procura igual, é muito bom essa participação dessa irmã que traz aí, ela fala, olha, eu tenho. E pode trocar, a gente falava antigamente, trocar fichinha, né? Agora pode trocar contatos de WhatsApp se vocês se interessarem, um ajudar o outro, mesmo à distância, e poder, quem sabe, um dia estar juntos num congresso aí e ver o quanto que isso é bom. E muito obrigado por essa participação, porque é justamente isso que nós estamos aqui para incentivar você a buscar a sua saúde, porque primeiro você vai trabalhar a sua saúde emocional, vai trabalhar a sua saúde física, vai estar fazendo exercício. Dores vai sentir, não estou dizendo que não vai sentir, mas evitar. Agora ela falou, o conselho, não saia com dores, mas busque trabalhar junto, porque são os momentos de, na hora que não puder sair, leiam a Bíblia junto, vamos aproveitar para conversar, né? Olha quantos contatos são importantes. O que a gente termina aqui. Se elas permitirem, rapidinho, doutor Guinaldo, se elas permitirem, a gente pode trocar, pode passar o contato de uma da outra, né? A gente envia para elas aí, para que elas possam estar conversando e orando, né? Eu acho que é bem importante estarem conversando, trocando experiências e estarem orando uma pela outra aí, com certeza. E emocionalmente, pastor, olha, um incentiva o outro, né? Sim. A gente tá aqui para poder auxiliar, e muitas vezes é justamente, olha, vou ao médico, ore por mim, qual é o momento, e tem coisas que a gente vai descobrindo com essa rede de contato, rede de oração, rede de cuidado um com o outro. Isso é fundamental. Assim como a gente também fala que sempre para a questão depressiva e principalmente a distimia, buscar algo que tenha prazer de fazer. Então tem uma outra pessoa que pode te ajudar, ao invés de falar você sempre é assim e tudo, cara, vamos caminhar junto, vamos fazer alguns exercícios, vamos tentar, o que pode começar a fazer, não precisa ter que fazer caminhar 2 quilômetros juntos, mas muitas vezes é aquela quadra que você anda, para e bate um papo, aquela academia popular é um momento de encontro, e isso faz muito bem, muitas vezes fazer cursos juntos, esse bate-papo. E eu termino aqui com a palavra dessa irmã que falou justamente aí, ajudando, procurem ajuda, eu tô aqui, pode procurar, a gente vai conversar e trabalhar tudo isso. Isso é importante para a vida de cada um, pastor. Valeu. E aí eu encerro por aqui. Tá certo. Doutor Guinaldo, obrigado mais uma vez pela tua participação aqui com a gente. Quinta-feira que vem a gente vai estar de volta, continuando falando sobre transtornos, não é isso? Isso. Na quinta-feira, permitindo Deus, a partir das 10 da manhã, a gente vai estar com mais uma edição do nosso No Divã da Rede, aqui no nosso Bom Dia 316. Obrigado, querido. Bom fim de semana. Deus te abençoe e até lá, então.
Até lá, pastor Elber, então semana que vem vou trazer o transtorno depressivo maior, tá? Opa. E a gente vai trabalhando, lembrando que tudo isso são os episódios, o tempo que vai acontecendo e o que acontece, o que tem que se tomar cuidado, e todos eles a gente precisa tomar cuidado. Saúde mental precisa ser trabalhada, precisa ser cuidada, e fica um abraço aí a todos da equipe da Rede 316, pastor Elber, um prazer, e os nossos ouvintes contribuíram conosco. Um grande abraço, muito obrigado pela participação de vocês. Tendo alguma sugestão, a gente interrompe o que estiver falando e vai trabalhando a sugestão que tem. Por exemplo, né, que a gente vai procurar saber, pastor, existe depressão na igreja? Pode acontecer entre membros, quando a gente fala igreja, pessoas que estão na igreja? Será que isso pode acontecer? Então a gente pode trabalhar isso futuramente também. Maravilha. Doutor Aguinaldo, obrigado, querido. Deus te abençoe e até quinta-feira, se Deus quiser. Até quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço a todos. Valeu. Você ouviu Divan na 316 com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.